Shalom, meus irmãos, um ótimo entardecer. Yahshua é o Mashiach anunciado pelos profetas. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o chamado. Por que é importante nós falarmos do chamado? Porque o que nós estamos vendo, meus irmãos, são os homens tomando o lugar do Todo-Poderoso, nos céus. Naquela época dos grandes profetas, quem que chamava os profetas? Era o Todo-Poderoso, Yahweh. Yahweh via a necessidade de chamar um dos seus filhos e nomeava um dos seus filhos na terra, a profeta, e enviava, a levar a sua mensagem a seu povo. Era isso que acontecia. E nós temos como exemplo vários chamados nas Sagradas Escrituras, que eu vou falar para vocês alguns dos chamados que eu selecionei, para que vocês entendam que quem chama uma pessoa, quem envia uma pessoa a levar a mensagem do Todo-Poderoso é os céus, é o Pai e é o Filho, porque está escrito nas Sagradas Escrituras. E hoje, meus irmãos, não é isso que acontece. É homens colocando, fazendo imposição de mão na cabeça de homens, enviando homens, desfazendo aquilo que vai de encontro à vontade do Todo-Poderoso Yahweh. E o primeiro chamado que nós temos aqui, meus irmãos, é no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 15. O que é que aconteceu aqui, meus irmãos? O que aconteceu é que o povo do Altíssimo, Todo-Poderoso, Yahweh dos Exércitos, capítulo 3, versículo 15, o povo do Altíssimo, Todo-Poderoso, Yahweh dos Exércitos, estava sofrendo muito, no chicote. Aí o Todo-Poderoso desceu do céu, ele disse: eu desci do céu para libertar o meu povo do Egito. Foi a primeira vez que o povo saiu do Egito. Foi a primeira vez que o povo saiu do cativeiro, que estava preso, sendo açoitado pelo povo babilônico. Estava sendo açoitado, tinha sido acorrentado à escravidão. 400 anos de chicote. Aí o pai, ele chama o seu profeta, que é Macha, Moisés, e manda e envia Moisés para libertar o seu povo. Êxodo capítulo 3, versículo 15. E disse mais a Moisés: assim dirás ao filho de Israel, o Altíssimo, de vossos pais, o Yahweh de Abraão, o Yahweh de Altisaque, o Yahweh de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Aí Yahweh revela o nome dele para Moisés. O segundo chamado, meus irmãos, é do profeta Josué. Por quê? Porque Moisés já tinha falecido. E ele resolve constituir outra pessoa, chamar outra pessoa. E aí ele chama Josué. Josué, que é Yasha. Josué capítulo 1, versículo 7. E aí ele instrui Josué como ele deveria se comportar, assim como ele fez com todos os profetas, com todas as pessoas que Yahweh chamou, ele instruiu. Vocês podem prestar atenção que todos os profetas, quando eles escreviam as suas profecias, que eles deixaram as suas profecias, os seus livros, escritos por eles, meu irmão. E nesses livros não havia contaminação. Foi surgindo as traduções, foi surgindo a corrupção, foi surgindo a contaminação. Os homens se contaminaram. Por quê? Porque eles realmente tiveram contato com o Todo-Poderoso, o Altíssimo Yahweh. Yahweh instruiu. Vocês podem ver que no início de suas profecias, ele diz assim: a palavra do Altíssimo, Todo-Poderoso Yahweh veio a mim. Eles falam o nome do Todo-Poderoso e diz que a palavra é do Altíssimo, não é deles, mas eles receberam. Por quê? Porque eles ouvem. Eles viram o que escreveram. Por quê? Porque eles veem. Os profetas veem e os profetas ouvem. Então Yasha, Josué, ele foi chamado depois que Moisés, Macha, morreu. E aí ele instrui Yasha a levar a sua mensagem ao seu povo. E diz assim, Josué capítulo 1, versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Aqui o que é interessante é que ele diz aqui: meu servo. Os profetas são servos do Altíssimo. Os profetas fazem a vontade do céu, meus irmãos. Por isso que Yahweh chamava seus profetas, porque sabiam que eles iam executar a sua vontade. Aí Yahweh entregava a palavra
né, ao mensageiro dele, ao profeta dele. Né? E aí o que acontecia? O profeta ia lá, né, e profetizava, né, aquilo que Iau falou ao profeta, a palavra de Iau na terra, né, a voz dos profetas, né, a palavra de Iau na terra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a todo o quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Né? Nós vamos se apartar das escrituras. Os irmãos de Aldins, todos eles sabem que nós temos que ler as escrituras, refletir nas escrituras, todos os dias é o nosso alimento, para que a gente possa ter comunhão com os céus, para que a gente possa se aproximar perto dos céus. Não fui eu que te mandei, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te aparte, porque eu sou o Altíssimo, eu sou o teu Iau, estou contigo por onde quer que andares. Né? O Todo-Poderoso sempre falou dessa forma aos seus profetas, pedindo para que eles não tenham medo. Né? Eu estou contigo, eu estarei contigo até o último dia da tua vida. Isso aqui foi o segundo chamado, né, do Todo-Poderoso, que foi Acha. O terceiro chamado, meus irmãos, é Samuel. Né? O profeta Samuel é um chamado muito interessante, porque capítulo 3, versículo 3, o profeta Samuel, né, ele estava dormindo. Né, ao Todo-Poderoso, ainda muito jovem, né, profeta muito jovem, ao Todo-Poderoso chama ele 3 vezes, né, pelo seu nome. Ele acorda a primeira vez e vai até Eli, né, o sacerdote, e diz: eis-me aqui. Ele diz: não fui eu que te chamei. Ele volta, né, e faz isso 3 vezes. O que acontece na terceira vez? O sacerdote, percebendo que o Todo-Poderoso estava querendo falar com ele, vai instruir ele. Né? Quando ele te chamar pelo nome, tu diz: fala, o Altíssimo, né? Iau, que o teu servo te ouve. Aí o Iau foi e chamou, o profeta Samuel outra vez. Eis-me aqui, ele foi instruir o profeta Samuel. Né? Muito linda essa passagem, né? Para que vocês entendam que Iau fala com seus profetas, Iau revela os seus segredos aos seus profetas, e se cumpre aí as escrituras. Presta atenção, meus irmãos, a todo tempo o Todo-Poderoso está chamando os seus filhos. Né? Os seus filhos têm o seu nome. Né? Coloca o meu nome sobre os meus filhos para que eu possa os abençoar. Né? Esse é o terceiro chamado. Né? O quarto chamado é do profeta Elias, né? O profeta Alial. Né? O profeta Elias é o profeta Elial. O que acontece aqui, meus irmãos? O profeta Elial, né? 1 Reis, vamos lá, 1 Reis, o profeta Elias, o profeta Elial, né? 1 Reis. O que acontece? Ele foi chamado para lutar contra Jezebel, né? Lá no Monte Carmelo. Ele mostra realmente para que foi chamado. Ele enfrenta 450 profetas de Baal, aquelas pessoas que invocam o Senhor, né? Senhor é Baal, todos nós sabemos disso. Né? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Ele foi chamado para isso. E aí ele mostra, né, para as pessoas, e faz um desafio. E aí os profetas de Baal esquartejam um animal, né? Faz lá a sua oferenda, né? Ora e não cai o fogo, ele vai lá, esquarteja o animal, né? Monta o seu altar, né? E aí ora, o fogo desce. O que acontece? Aqueles 450 profetas de Baal foram mortos. Né? Então, foi o desafio, né? O profeta Elias, o Tisbita, né? Que era morador lá de Tisbita, né? O profeta Elias. Esse foi mais um chamado, mais uma vitória, né, do povo de Iau, né? O profeta Elias, quando enfrentou, né, Acabe, enfrentou Jezebel, enfrentou Atalia. Né? Inclusive, Atalia e Jezebel estão aí mesmo, liderando, estão na liderança. Né? Outro profeta chamado, outro chamado muito importante para todos nós, que nós temos que refletir. Né? E aqui, essa visão, o profeta Enxaial. O profeta Enxaial, capítulo 6, versículo 1. O que é que acontece aqui? Ele tem, meus irmãos, ele tem essa visão, né, do chamado. Isaías capítulo 6, versículo 1. Ele tem essa visão do chamado, ele vê, né, o trono do Todo-Poderoso. Quando ele vê o trono do Todo-Poderoso, e em torno do Todo-Poderoso havia uns serafins, né, sobrevoando o trono. Os serafins são seres que têm 6 asas, são os serafins. Os querubins são seres que têm 4 asas. E aí aqui é a visão, né, o chamado, né, de Enxaial. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Altíssimo assentado sobre um alto sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o seu rosto, né? Com 2 asas
o serafim cobriu o rosto do Todo-Poderoso. Por quê? Porque ninguém pode olhar para o Todo-Poderoso. Por isso que o serafim cobria o rosto, né, do Todo-Poderoso. Então ele tem um rosto, né? Se cumpre também as escrituras, mais uma vez, uma ótima revelação para nós do profeta, né? Mostrando que o Todo-Poderoso tem um rosto, né? E com 2 asas cobriu o seu rosto, e com 2 asas cobriu os seus pés, ele tem pés, né? E com 2 asas ele voava, né? Então prestar atenção, são 6 asas, né? Então ele tem um rosto, ele tem pés, estava assentado, né? Então nós somos semelhança do Todo-Poderoso, se cumprindo aí o que está escrito nas Sagradas Escrituras, que e ao Todo-Poderoso fez nós semelhante a ele. É muito bonito aí. O que acontece aqui? Ele disse, ai de mim, é porque sou um pecador, né? E eu vi o trono do Todo-Poderoso, né? Nós temos, meus irmãos, quando estamos diante do Todo-Poderoso, que se diminuir, né? A gente tem que se diminuir para quê? Para que Yahweh e o seu filho cresça em nós. E aí quando ele disse, ai de mim, o serafim voou, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. Aquilo ali era a purificação do profeta. Foi purificado. Todos eles que tiveram um chamado, todos eles que ouviram a voz do céu, a voz dos chamaíns, eles foram purificados, seus pecados foram perdoados, porque quem perdoa os pecados é Yahweh e é Yahshua mesmo. Eles é que perdoam o pecado. E agora, meus irmãos, o profeta Ezequiel, em Chacal, o profeta que viu os querubins, o chamado do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, né? Ezequiel, o profeta, foi o que aconteceu aqui, ele viu os querubins, né? Viu os querubins, né? Eram seres viventes, né? Vamos usar aqui o texto. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa como de cor de ambar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. Esses são os querubins, que tem 4 rostos, 4 seres viventes. Esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem, né? O primeiro rosto tinha a semelhança de um homem. E cada um dos 4 rostos, como também cada um deles tinham 4 asas, né? Que eu falei para vocês. Os querubins têm 4 asas, né? Os serafins têm 6 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luzia como a cor de cobre polido. Ou seja, meus irmãos, são os querubins, né, que ele viu, que tem 4 rostos, né? Um tinha o rosto de leão, o outro tinha o rosto de boi, o outro tinha o rosto de homem, e o outro tinha o rosto de uma águia, né? Então, essa visão que o profeta teve é a visão dos querubins, né, os seres viventes, que tem 4 rostos, né? O número 4 é a representação do homem. E o que acontece aqui? Nós temos 4 evangelhos, né? E esses 4 querubins que tem 4 rostos, né? Cada um representa um evangelho. O evangelho de Matitial, né? Ele é representado pelo leão, né? O leão da tribo de Judá, né? De onde veio o nosso Salvador. Yahshua veio da tribo de Judá, da representação do leão, né? O evangelho de Marcos é representado pelo boi, né? Que é a força, né? Ele representa o evangelho de Marcos, né? O querubim que tem o rosto de boi. O evangelho de Lucas é representado pelo homem, aquele querubim que tem o rosto de homem. E o evangelho de Yohana, né? O evangelho de 1 Yohana, né? É representado pela água. Ou seja, meus irmãos, 4 seres que tem 4 rostos, né? Cada um representa o evangelho. Por isso que nós não podemos dar nulidade às escrituras. Porque os 4 evangelhos que estão sobre a terra, né, tem uma representação dos 4 querubins, né? E os 4 querubins representam o número 4. O número 4 é o número do homem, né? Então um tem um rosto de leão, o outro tem um rosto de boi, né? Um tem um rosto de homem e o outro tem um rosto de águia, né? Assim formam os 4 seres viventes com os 4 rostos. Por isso foi a visão, né, do profeta Ezequiel, né? O profeta em Chacal, que profetizou, meus irmãos. Ele profetizou lá em Israel, né? Ele profetizou as suas profecias. Ele profetizou contra a Babilônia, assim como o profeta Jeremias, o profeta Irmial, também profetizou contra a Babilônia. E agora nós chegamos, meus irmãos, numa passagem muito importante também, né?
Aqui é o chamado dos 12, né? No livro de Matitial, o chamado dos 12, né? Matitial capítulo 10, versículo 2, né? Yahshua chamou 12 discípulos. E o nome dos 12 discípulos de Yahshua são esses, né? Simão, né? Chamado de Simão, primeiro foi Simão, chamado de Pedro, Cafos, né? E André, né? Seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E Aurrana, seu irmão. Filipe, Bartolomeu. Tomé e Matitial, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. E Lebeu, apelidado de Tadeu. Simão, o cananita, né? E Judas Iscariote, aquele que o traiu. Então, quem foi que chamou os 12 foi Yahshua, né? O filho. Né? Então, o pai chama os profetas e Yahshua chama os seus discípulos. Né? Então, isso, meus irmãos, é o chamado, né? Isso é uma demonstração para vocês que quem chama uma pessoa, quem escolhe uma pessoa, é o Pai Todo-Poderoso e Alto dos Exércitos e seu Filho. Né? Mostrando aqui mais uma vez o poder do Altíssimo, né? A resplandecência do poder do Altíssimo sobre a terra. Né? O chamado de Shaul está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3. Né? Quando o resplendor caiu do céu, né, sobre ele, ele ficou cego. Ele ouviu uma voz, está lá escrito, eu ouvi uma voz se dirigindo a mim. Né? Eu sou Yahshua. Né? Aquela voz, segundo o discípulo Shaul, ele falou, aquela voz falava em hebraico, é só vocês conferirem no texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3. Eu sou Yahshua, né? A quem tu persegue. Ele perseguiu o povo, né? O povo do Cordeiro. Ele perseguia os Yaldins, né? Então, quando Yahshua apareceu para ele, ficou cego, a resplandecência do poder, né? Apareceu sobre Shaul, né? Que é chamado de apóstolo Paulo. Né? Então, meus irmãos, isso é uma demonstração do que está acontecendo hoje na terra. Quando uma pessoa é escolhida por um homem carnal, meus irmãos, não se cumpre aí as escrituras, não se faz aí a vontade do Todo-Poderoso. Quem escolhe uma pessoa é os céus. Quem separa uma pessoa, que diz que aquela pessoa é escolhida, que aquela pessoa é ungida, que aquela pessoa recebeu a palavra do Todo-Poderoso, que ele é um mensageiro, é os céus, meus irmãos, não é homem, né? Homem constituindo o homem que está acontecendo hoje. Portanto, meus irmãos, eu espero mais uma vez ter contribuído, né, para o crescimento do corpo do Mashiach, levando o entendimento, levando a sabedoria, né, levando aquilo que é para o alimento do corpo do Mashiach na presença do Todo-Poderoso e do seu Filho. Shalom, meus irmãos!